Nesse vídeo nós vamos falar sobre Levítico no capítulo de número 10. No capítulo anterior, o capítulo 9, mostra o início do ministério sacerdotal e a maneira como eles deveriam se aproximar de Deus na adoração. O capítulo 9 ele termina com júbilo e alegria, e agora no capítulo 10 traz um momento trágico, quando vemos Nadab e Abiú, filhos de Arão, homens que tiveram uma grande experiência com Deus, em Êxodo, no capítulo 24, quando subiram o monte juntamente com Moisés, Arão e os 70 anciãos de Israel, e diz a Bíblia que eles viram a glória do Deus de Israel. Eles foram testemunhas da aliança de Deus com os filhos de Israel. Mas agora, os dois filhos de Arão ignoraram as ordens de Deus, e como consequência disso, perderam as suas vidas. Decidiram tratar com indiferença as coisas de Deus, as coisas sagradas. O texto diz que eles tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, totalmente contrário àquilo que Deus havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Deus não aceitou o fogo estranho, e aquela foi uma atitude profana dos filhos de Arão. É aqui que observamos que Deus não se deixa escarnecer. Observamos que não há muitos detalhes sobre o ocorrido, mas algumas coisas podem ser analisadas. Em primeiro lugar, é que as brasas deveriam ser tiradas do altar. Em vários textos nós encontramos o termo fogo do altar, e aqui o termo é fogo estranho, ou fogo profano, ou seja, trouxeram ao lugar santo um fogo que Deus não ordenou. Em segundo lugar, vemos que houve ali também alguma mudança no procedimento, e eles fizeram isso sem consultar Arão ou Moisés, e dessa forma também constituía uma desobediência aos seus superiores e, consequentemente, também uma desobediência a Deus. Em terceiro lugar, nos versículos 8 a 11, Deus vai dar uma ordem diretamente a Arão para que nem ele nem os seus filhos utilizassem vinho ou bebida forte quando entrasse na tenda da congregação, para que não morresse. E isso vai levar alguns comentaristas a entender que possivelmente Nadab e Abiú estivessem também ali sob o efeito de vinho, e que isso pode ter influenciado no procedimento incorreto da parte deles. Vejamos aqui que a santidade é um dos atributos característicos de Deus, e os que dizem servi-lo ou que desejam ser um canal de bênçãos não pode deixar de maneira nenhuma que manchas espirituais estraguem o seu relacionamento com Deus. Em quarto lugar, o momento de tristeza e o silêncio demonstrado por Arão mostram que ele reconhecia que o ato de seus filhos foi um ato injustificado, e a sua posição foi aceitar a vontade de Deus. Agora vamos analisar também a seriedade que o cargo sacerdotal representava e toda a exigência para estar diante do Deus Santo. Em primeiro lugar, no versículo 4, observamos que em meio àquela situação, Moisés chamou dois primos de Arão, Misael e Eusafã, que não eram sacerdotes, pois nenhuma pessoa consagrada poderia tocar nos mortos sem ficar contaminado. E observamos que com isso o próprio Arão, ele estava proibido de entrar em contato físico com seus filhos mortos. Segunda análise, nos versículos 6 e 7, Moisés proibiu Arão e os seus outros dois filhos, Eleazar e Itamar, de lamentarem a morte de Nadab e Abiú. Outras pessoas até que poderiam lamentar, se desejassem, mas isso foi vedado a eles. Se lamentassem, é como se não tivessem aceitando o julgamento executado por Deus. Terceira análise, observamos que naquele dia também, eles não poderiam sair da tenda da congregação. Se saíssem, morreriam. E diz o texto da seguinte maneira: porque a unção está sobre vós, a unção do azeite do Senhor. Uma lição muito importante nós aprendemos aqui.
é que muitas coisas podem ser lícitas para outras pessoas, mas para quem está em posição de liderança espiritual, sobre quem está investida a autoridade do Senhor, a unção de Deus, em muitas situações elas não são convenientes. Assim nós observamos que em tudo aquilo era o início de um novo tempo, o início do ministério sacerdotal para a igreja. E algo semelhante acontece no Novo Testamento, nos dias da igreja primitiva, quando também em relação a Ananias e Safira, Deus exerce ali aquele juízo e que trouxe temor de Deus para toda a igreja. Concluindo, nesse acontecimento, agora nós vemos Arão e os seus outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, conscientes das condições rigorosas exigidas por Deus para o exercício do ministério sacerdotal. Pense nisso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida e que Deus abençoe.